Bem-vindos a mais uma aula, mais um momento de estudo da Palavra de Deus aqui na Igreja Pentecostal Unida Brasil, no bairro do Mutirão, aqui na rua Tenente Edilson 1706, sob a liderança do pastor Lúcio Lima. Você é o nosso bem-aventurado, está juntamente conosco nessa nossa revisão. Nós estamos na nossa série de estudo, tudo que eu preciso saber para ser salvo. Nós estamos na 6ª lição e hoje nós vamos falar sobre o preciso de vida nova, santidade e paz. Nós vamos começar o nosso estudo fazendo uma leitura da Palavra de Deus que diz: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15 até o versículo 20. Então, começando a nossa revisão, né, nosso estudo, a missão de Cristo foi de dar a todos uma nova oportunidade de vida. Oportunidade essa de, pela primeira vez, em um sentido real de nossa existência, poder viver não mais da forma que vivemos, ou seja, de uma forma dissoluta e altamente destrutiva, mas sabendo que agora Cristo está em nós conduzindo o barco de nossas vidas e nos guiando para o transformar de uma nova criatura. O apóstolo Paulo fala também que nessa vida nova, somos aperfeiçoados no temor do Senhor. E quando nós entendemos o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, isso significa que nós precisamos ter consciência de que Deus é o início, é o princípio. Ele é a causa da existência de todos nós, Ele é a razão pela qual nós estamos aqui, a razão pela qual nós temos vida. Quando nós entendemos isso, nós passamos a entrar no mundo da sabedoria e a sabedoria entrar em nosso mundo. O escritor da carta aos Hebreus, ele fala o seguinte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. É o que está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 12 até o versículo 15. Uma nova vida em Cristo é marcada pela pacificação do homem. O homem que chega ao domínio próprio, aquele que é bem-aventurado por pacificar os outros por meio de suas ações, ele transcende e muito a existência, ele experimenta parte do fruto do Espírito Santo, que é uma das coisas importantes, entendermos que o fruto ele é dividido em várias partes, e uma delas é o domínio próprio, a capacidade de pacificar, de se pacificar e de pacificar também os outros.
A sua vida é marcada também pela santificação, né? Essa santificação que é operada, que ela acontece em nós por meio do Espírito Santo de Deus, que exerce a sua vontade em nossas vidas, para que ninguém fique de fora da graça de Deus e afastando assim do seu reino. Deus ele remove, né, por meio do Espírito Santo em nós, ele remove toda e qualquer raiz de amargura que suga as nossas forças espirituais, que suga a força do homem, induzindo para o ódio e para o rancor. Essa verdade, ela fica ainda mais clara por meio do que Paulo fala aos Tessalonicenses. Ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em toda a forma de viver. Vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então, um ponto importante aqui, a primeira coisa que Paulo fala aos Tessalonicenses, olha, Deus, ele é paz e é o santificador. Deus é aquele que pacifica e santifica. Quando nós, por meio do nosso livre-arbítrio, nós decidimos dar espaço para que o Espírito Santo atue e haja em nossas vidas e deixamos que ele faça a obra de Deus, a primeira coisa que Deus faz em nós é a pacificação e a santificação. Por isso Paulo diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em todas as coisas, porque ele vai pacificar a nossa consciência e vai santificar a nossa consciência. E aí, esse versículo ele dá continuidade. Uma vez santificados e pacificados por Deus, nós passamos a ter uma responsabilidade para com as nossas vidas. E é justamente a segunda parte desse versículo 23 de Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, onde ele diz, né, que quando ele fala na primeira parte, o mesmo Deus de paz vos santifica em todas as coisas, né? Aí nós temos uma ponto e vírgula, uma pequena pausa para iniciar um outro assunto, né? Dizendo que nós possamos, né, mantermos corpo, alma e espírito. Nós temos que manter, nós temos que preservar corpo, alma e espírito. E o que isso significa? Aqui muitas pessoas entendem como se fosse uma tricotomia, ou seja, o homem possuindo três partes. No entanto, o que Paulo ele está explicando aqui é uma coisa importante que nós precisamos fazer. Quando ele diz que nós devemos manter, conservar corpo, justamente o templo, a nossa referência existencial. Quando ele fala de corpo, ele fala do templo, ou seja, da minha carne, do meu corpo como templo de Deus. Eu tenho que conservá-lo, eu tenho que mantê-lo puro, eu tenho que mantê-lo limpo, eu tenho que mantê-lo saudável. E aí ele vai conservando espírito, alma, corpo, alma e espírito. O corpo, o templo, a alma, a consciência. Eu tenho que manter a consciência equilibrada, eu tenho que manter a consciência solidificada, arraigada em Deus. A minha alma, a alma é a consciência do corpo, e essa consciência precisa estar relacionada com Deus. E quando ele fala do espírito, ele está falando da vida. Eu tenho que conservar, eu tenho que preservar a vida. O corpo depende da consciência, a consciência depende da vida. Então, o que Paulo está falando aqui é a responsabilidade que nós temos com o nosso corpo, com a consciência e com a vida. Se Deus ele nos pacifica e nos santifica, ele nos pacifica e nos santifica para que nós tenhamos a consciência de que eu preciso manter o meu corpo, manter a minha consciência e manter a vida que ele me deu preservadas para fazer a sua vontade.
Notemos que Deus, Ele quem santifica o homem em tudo. E o que nós devemos fazer, como nós acabamos de falar, é tão somente conservar o nosso todo irrepreensível, ou seja, dentro da vontade de Deus. Nós podemos ver o relato de João, em sua primeira carta, onde ele diz: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete o pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratique a justiça, e não ama seu irmão, não é de Deus. Esse cuidado que é expressado pelos apóstolos quanto ao modo de viver em Cristo é o reflexo do cuidado que Deus tem para com todos aqueles que recebem por meio da pregação do Evangelho. Ele, como Pai amoroso, corrige a quem Ele ama. Assim nós podemos concluir com as palavras de Paulo, que diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. E aí nós temos inúmeras referências que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras. Então nós precisamos entender que eu preciso ter uma vida nova, uma vida diferenciada, em santidade, em pacificação e santidade. Por isso nós estamos nesse curso, ou seja, na direção de buscar, de alcançar os resultados que são esperados, pois o nosso desejo, a nossa alegria é de fazer a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus possamos não apenas alcançar o perdão de Deus, mas também a transformação de nossas vidas. Nós precisamos entender que as nossas atitudes, as nossas ações, elas têm um reflexo na eternidade. Nosso modo de viver aqui reflete no porvir. E por que reflete no porvir? Porque a única coisa que nós levamos nessa vida são as nossas obras, são os nossos atos, são as nossas ações. Então, é possível nós termos uma vida nova, uma vida transformada neste mundo? Sim, é possível. Mas só é possível se nós observarmos atentamente, por meio da prática, por meio da experiência de vida, o Evangelho de Cristo.
a palavra de Cristo, o ensinamento dele. Não existe outra forma, ou não existe outro meio a não ser da observância daquilo que Cristo estabelece, não como um método, não como uma fórmula, não como um dogma doutrinário, mas como um modo de vida. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus até o nosso próximo domingo, onde nós iremos concluir essa nossa série de estudos para darmos início a uma nova série, Doutrinas Elementares. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre tudo que você, que eu, que nós precisamos saber para ser salvo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na Igreja Pentecostal no Brasil do Mutirão, aqui na rua Tenente Dilso, 1706, sob a liderança do pastor Lúcio. Fiquem com Deus e até a próxima.